a própria pessoa. Então a pessoa promove um ar de sapiência, né, de alta sabedoria. Ninguém nunca disse isso. Nossa, meu professor de teologia nunca disse isso. Por quê? Porque não deveria ter sido dito mesmo. Isso é besteira, isso é bobagem. É por isso que a própria Bíblia diz que o povo se perde por falta de conhecimento. Porque às vezes Exatamente. você não tem uma base, alguém vai lá, prega alguma coisa, você não sabe o que ele está falando, você acredita, você aceita, tudo que ele está falando engole tudo Você engole, exatamente. Aí aceita como verdade e acabou. Exatamente. Então, é tanto isso aí, fazer uso do texto sem levar em conta o contexto. Isso aqui eu não vou nem precisar ler, mas isso aqui é muito praticado aonde? Neopentecostalismo pratica isso todo santo dia. Quando ele pega uma passagem da Escritura, tira ela do contexto e manipula ela ao seu bel prazer. Então, uma passagem fora do contexto. Aquela frase muito interessante, texto fora do contexto gera pretexto. Então, qual é o contexto da Escritura? Ele está ligado ao quê? O que ele está fazendo? Ele está explicando determinada situação ocorrida na vida de Gideão. Qual era o principal ali? Fidelidade a Deus. O povo tinha se debandado para a idolatria. Gideão foi chamado por Deus. Gideão provou, pediu testes. Deus atendeu aquela demanda de Gideão. Gideão creu. A partir daquele momento que ele creu, ele tomou uma ação, uma atitude. Aquilo foi um grande risco para a vida dele. Então ele quebrou o ídolo, sacrificou, né, a Deus. E diante daquilo o povo podia tomar uma escolha. Ou arrebentar Gideão e rasgar ele no meio, porque ele quebrou o ídolo. Ou se conscientizar que Jeová é o único Deus. Então eles olharam para Gideão e falaram, acho que esse cara é tão doido, tão maluco, que Deus deve estar na vida dele. Não é possível, ele deve estar fazendo isso direcionado por Jeová. E é onde o pessoal, de fato, se voltou novamente para Deus. Agora você pega esse trecho, você tira ele, você rasga ele do contexto e você começa a construir a ideia de que a pessoa tem que pegar tudo que ela tem e entregar na igreja, até o dinheiro das contas para pagar, até o dinheiro de pagar os funcionários, até vender o carro dela, vender a casa dela, entregar no altar, porque Gideão entregou a Deus algo que não era dele, que eram os bois, que era do pai dele. O ídolo que era do pai dele, que foi lá, quebrou, sacrificou os bois que não eram dele e entregou. Olha só o que você está fazendo. É manipulação barata. Tem até eu não sei qual que é se é universal, tem até os gideões, né? Tem. Eles fazem campanha, não sei quantos gideões. Exatamente. E quem já viu aí a rádio, camarada, eu até gosto dele, mas ele faz isso frequentemente, é irritante. Ele abre a Bíblia, Salmo, deixa eu abrir aqui, ó, aí, irmão, Salmo, que Salmo vai sair? Cantar, isso nem Salmo, vamos ver. Abri aqui, bora, me ajuda aí. Salmo 93, hoje, né, é a revelação do Salmo 93. O Senhor reina, está vestido de majestade, que coisa maravilhosa. Então a campanha do Salmo 23, do jeito que Deus está vestido de majestade, Deus quer te vestir também de majestade. O que você precisa fazer? Pega R$93 e deposita até a hora tal. Se for depois dessa hora, nem faça, né? Porque senão não vai dar certo. Se você quiser se vestir de majestade... E aí as pessoas que não têm... É o que eu falo, aí a pessoa não tem base, não tem conhecimento, vai lá, faz. Isso se chama de interpretação? A Bíblia em algum momento deu esse tipo de abertura para se fazer esse tipo de coisa? O que a pessoa está fazendo? Está fazendo bingo com a Bíblia. Está fazendo algum tipo de mega sena, de sorteio, algo assim. Ou então, voto. Como o Davi orou, apressa-te, ó Deus, em me atender, tal. Aí você cria ali o voto do apressa-te, ó Deus. Aí você paga, né? Você garante ali... Apressar o favor de Deus, né? Exatamente. Paga ali uma certa taxa, colocada lá pelo apóstolo, pela bispa, pela apóstola, né? E aí Deus vai se apressar. Deus ia conceder o teu milagre em tanto tempo, porque daqui até lá tem todo um processo de desenvolvimento para você. Para você chegar na maturidade, fazer, né? Exatamente, no tempo dele. Para você chegar na maturidade para Deus realizar aquele milagre. E aí você dá o dinheiro e na campanha do apressa-te, ó Deus, né? Pega a sua cartelinha e tal, e aí Deus vai pegar e vai, como ele pagou, então eu vou trazer mais para cá. Exatamente, indulgência, né? E o pior, a indulgência, se Lutero visse esse tipo de negociata que se fazem com as coisas de Deus, ele ia vomitar. Por quê? Quando o povo simples, desprovido de Bíblia, o povo não tinha Bíblia na mão para analisar essas coisas. A Bíblia só em latim, quem podia ter uma Bíblia? Ninguém. Era um ano para se copiar uma Bíblia, tá certo? E era caríssimo, ok?
Então o que acontece? Esse povo que não tinha Bíblia, que apenas ouvia uma fala em latim do padre, mas não entendia coisa nenhuma, tá certo? E às vezes via os vitrais da igreja que ensinavam alguma coisa, cenas do evangelho, e às vezes algumas explicações. Esse povo comprava indulgência porque eles queriam salvação. Eles queriam um lugar no céu. Mas aí até a base que a pessoa fazia era diferente do que eles queriam. Exatamente, eles queriam salvação. Eles queriam ser salvos. Eles sabiam que eles eram pecadores. Acabavam sendo, né? As motivações eram salvação. Querer chegar até a salvação em Cristo Jesus. Hoje as motivações não são nem isso mais. A pessoa nem quer saber de salvação. Ela quer aquele milagre. Ela quer aquela prosperidade. Ela quer aquele bem. Ela quer aquela coisa. Ela quer ser curada daquela pereba. Só isso. Ela não quer saber de Cristo para a salvação. Ela só quer aquele... É um utilitarismo absurdo, né? Crer em Cristo somente para esta vida mesmo, sabe? Os mais miseráveis mesmo. Então isso que é terrível. Pelas pessoas do mundo, né? As pessoas satirizam, né? Porque tem vira objeto de chacota mesmo. Tem até uma cantora, já morreu já. Ela chama de Janis Joplin, né? Ela tem uma música dela que ela fala assim: Deus, meu Deus, mas somos crentes, né? E não sei, falou assim: meu Deus, eu quero a minha Mercedes-Benz. Ou seja, então já era naquela época. Já tinha, tava forte naquela época isso aí, infelizmente. Cristão, né? Exatamente. Por esse desejo de lutar. E a crítica foi material, certa, né? e a crítica foi verdadeira, exatamente. Então eles não querem Deus em si, eles querem alguma coisa que possam arrancar de Deus. É alguma coisinha que se possa tirar de Deus. Ignorar o que a Bíblia diz sobre algum assunto, e aí você tem pessoas que passam por cima de algumas coisas que são complicadas. Então, numa teologia da prosperidade, como é que você vai fazer a leitura de Paulo quando diz, né? Porque é certo que nu viemos a este mundo e nu sairemos dele. Assim, né, temos que nos alegrar com o que temos de comer, de beber. Então, esse tipo de texto vai contra, né? Exatamente, vai contra a teologia. Aí você vê, leitura para justificar a teologia. A teologia está pronta, a teologia da prosperidade. É prosperidade, meu irmão. É cabeça e não cauda. Onde colocar o plano dos teus pés é teu, né? Vai para cima, domina. Eu já vi pastor da Universal pregando Karl Marx. Eu tive o desprazer de ligar o rádio e ficar ouvindo a programação um pouco. Daqui a pouco o cara começa a falar de mais-valia e começa a falar que todo empregado é usurpado pelo patrão porque tem a mais-valia e você não pode ser empregado. Olha só, hein? Não me dizendo que crente tem que ter corpo fechado. Não, meu Deus, chega. Vamos passar adiante porque essa aí agora foi demais. Meu Deus do céu. Corpo fechado. Tá certo. O Espírito Santo de Deus habitar nele não é suficiente, As né? pessoas têm que saber diferenciar questões filosóficas. Exatamente. Né? Que também tem a sua... Tem aquilo que é bom de você analisar. Exatamente. Coisa, exatamente. Mas uma coisa, outra coisa. Eu ia falar exatamente. São áreas diferentes, então quer dizer, uma teoria econômica que você vai ver a aplicabilidade dela, a coerência, e ela com certeza não é totalmente coerente porque ela faliu em muitos lugares onde tentaram aplicá-la, né? Então você tem que ter um equilíbrio entre aquelas concepções econômicas e outras que possam sanar os seus problemas. Você tem uma China, por exemplo, que se diz comunista, mas tem Xangai capitalista, sim. E sem aquele capitalismo, a China inteira desmoronaria. Não dá para sustentar um comunismo puro ali. Então o cara pinça a coisa lá da economia para aplicar na sua pregação, falando acerca de Cristo, falando acerca do cristão, do relacionamento dele com Deus. É totalmente deslocado, né? Então quer dizer, para ignorar alguns temas que a Bíblia aborda e que são contra a teologia dele de modo geral, ele pega o caminho, né? Ele pega outras vias. Isso talvez também seja para dar corpo para a mensagem. Exatamente. Dá mais peso mesmo. Torto, né? Mas não é aquela... Por que não usa mais a Bíblia? E aí o que acontece? Melhor, mas bem empregado, né? Mas para dar mais peso, né? E a gente convive muitas vezes com muitos que acabam fazendo isso aí. Ele recheia a mensagem com visão dele, ele recheia a mensagem com aquilo que ele acha, né? E com esses autores que ele cita e não diz quem são. Então os teólogos disseram, os historiadores disseram e por aí vai. Esse ainda deu endereço, pelo menos ele foi sincero. Fazer o texto dizer aquilo que não está inclinado a ensinar, aí entra a distorção. Esse aqui, ó, só para exemplificar, eu achei curioso o caso, né? O caso, na verdade, é triste, né? Mas esse fazer o versículo
fazer o texto dizer aquilo que nós está inclinado a ensinar, decorrente aí de ignorância, no caso, quando aquele pastor lá, ele não tinha assim noção do que estava fazendo, né? Eu não sei nem porque ele é pastor. Ele leu o texto e ignorou totalmente a vírgula, né? Vai e toma mulher adúltera, né? E casa-te com ela. E aí vai e toma mulher, adultera com ela, ele leu. Vai e toma mulher, adultera com ela, como se fosse uma ordem para ele. Vai e toma mulher, adultera com ela. E aí ele leu o texto, ignorou a vírgula e leu como se fosse uma afirmação para ele. A ordem, adultera, vai e toma mulher, adultera com ela. A mulher que ele tomou para adulterar foi justo casada com outro irmão lá. Acho que ele já tinha, né, essa intenção. Nossa, não é possível. Agora sim, você vê na entrevista dele com o repórter do SBT, você via o tolo, que o provérbio descreve. Era um tolo de fato. Mesmo, né? Ele podia escrever na testa dele, tolo, ou nem precisava, porque já estava claro. Aí o repórter só pediu para ele mostrar o texto. Aí quando ele mostrou, tá aqui, meu filho. Ó, vai, tua mulher adultera com ela. Mas o senhor não viu... E essa vírgula aqui? Vai, tua mulher adúltera. E aí o que acontece? Quando ele se chocou com aquilo, realmente tem uma vírgula. A minha não tinha. Exatamente. A dele estava apagada. Eu acho que ele fez questão de cortar. A diagramação foi... E é o que acontece. A fotografia estava errada. Quando ele se depara e se choca com isso, você vê o mal, o prejuízo, né, o dano que causa quando alguém faz a leitura da Bíblia Sagrada e busca enxergar nela o que quiser. Então o que acontece? Ele justificou algo que certamente já havia uma inclinação nele através de uma leitura incorreta, através de interpretação incorreta. E disso aí saiu um exemplo, só cômico, né? A própria Filipenses 4:13, né? Sim. Tudo posso naquele que me fornece. Tudo o quê? Nem a fome, nem a... Isso aí que você falou é maravilhoso para contexto. Por quê? Ele pega o versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Ele corta, né, faz um recorte ali, e ele começa a abrir um leque, né? Tudo posso ter um iate. Tudo posso ter um carro importado, tudo posso ter uma mansão. Sendo que o versículo, no seu contexto, ele traz uma lista de diversas provações pelas quais passou. E ao vencer as provações, ele disse, tudo posso. Ou seja, posso passar todas essas provações e vencê-las naquele que me fortalece. A tendência do versículo não está falando de teologia da prosperidade, não está justificando enriquecimento pessoal. Ele está falando de superar dificuldades. Agora, como ele extraiu do contexto, esse exemplo foi ótimo. Porque fala exatamente disso, o perigo de extrair o texto do contexto, de ignorar o contexto. O invento de novos versículos, alguns pregadores inventam novos versículos, como por exemplo, os viciados não entrarão no reino de Deus. Isso não está na Bíblia. Posso e devo pregar contra o vício, me utilizando de argumentos apropriados, mas não dizer que isso está escrito, nem está escrito na Bíblia. Embora saibamos que o diabo tem sido um grande sofista e sempre inverteu as verdades bíblicas para enganar e promover as heresias nos arraiais da igreja, nem sempre as pregações erradas são de sua autoria. A maioria das vezes resultam apenas da deficiência de muitos pregadores que, no ato de interpretar o texto sagrado, pregar errado nem sempre significa ser usado pelo diabo. Na maioria dos casos é por falta de conhecimento mesmo. É interessante que ele usou aqui o termo sofista e foi bem apropriado, porque muitas das vezes é o trabalho de um sofista mesmo. O sofista, comparando o sofista com o filósofo. Enquanto o filósofo está em busca da verdade, está numa investigação pela verdade, quando você vê Sócrates, por exemplo, buscando a verdade, né? Conhecer o homem, focando principalmente nessa filosofia dele que é antropocêntrica, né? Que sai os pré-socráticos que analisavam a natureza, o surgimento das coisas, Anaximandro, Anaximenes, Parmênides e tal. E você vem para Sócrates investigando o homem, né? E começa esta análise dele, buscando a verdade. Muitas das vezes as conclusões a que ele chega desagradam, se não todos, a maioria do seu público. Tanto que ele foi morto defendendo essas verdades. Então, de modo geral, ele não agradou. E você tem um sofista. Então, o sofista, no contexto onde você tinha a cidade-estado grega, você tinha a ágora, e você tinha os cidadãos gregos livres que tomavam decisões. Tinha uma democracia, vamos dizer assim, né? Então, eles dirigiam seu lugar para deliberar. E nessas deliberações, apareciam as pessoas promovendo as ideias. Vamos fazer uma guerra, cata lá, em Atenas.
Não, vamos fazer uma guerra contra Esparta, porque eles estão se engrandecendo, se fortalecendo, e se a gente não for contra eles, eles vão dominar a gente. Aí começa, né? Não, sim, vamos à guerra. Não, não vamos à guerra. Aquelas discussões. Para resolver a questão e decidir pela sua política, decidir pela sua proposta, seu projeto, você tem que ter uma habilidade. E é onde entra a figura do sofista. O sofista, ele não está tão comprometido com a investigação da verdade. Ele está comprometido em fazer com que a sua ideia, em fazer com que o seu discurso seja o vencedor do debate. Então ele está comprometido com o debate e com a sua vitória sobre ele. Então nesta prática, muitas das vezes, ele apela pela demagogia. O que é demagogia? É falar aquilo que o público quer ouvir. O que as pessoas querem ouvir, convencê-las. Ok? Então os sofistas, eles de fato foram grandes, fizeram um grande trabalho, principalmente com a retórica. Então postura, fala, linguagem, termos empregados, coisas que possam impressionar o público. Então, na questão da retórica, eles eram impecáveis. Todavia, havia esse grande risco da demagogia, que acabava sendo um vício dentro da prática dos sofistas. E quando ele falou aqui do sofista, para mim, foi perfeito. Você quer ver o sofista atuando? Você tem congresso, por exemplo. Congresso. Todo pregador de congresso sofista? Não, mas muitos deles acabam se tornando. Por quê? Eles querem ser convidados de novo para aquele congresso e querem ser convidados para mais congressos. Então, muitas das vezes, ele abre mão de dizer a verdade da palavra de Deus. Muitas vezes, até o texto que foi levantado como tema, ele é sugestivo para você pregar uma mensagem, uma mensagem para confrontar algumas situações. E o Espírito Santo de Deus já falou com ele sobre as confrontações necessárias. Só que aquilo não vai causar, vamos dizer, pentecostes, entre aspas, né? Aquilo não vai causar alvoroço, não vai causar manifestações de glorificação e tal. Vai causar reflexão. E aí, pensa no cenário. Um grande congresso, igrejas convidadas, e as pessoas, em vez de estarem naquela manifestação, naquele borborinho, aquele barulho, elas estão reflexivas, meditando sobre a palavra, e muitas das vezes são contristadas, naquele mesmo contristamento que Paulo fala em 2 Coríntios. Muito me alegre por teres sido contristados, porque a vossa tristeza é segundo Deus. Pensa num congresso, as pessoas indo para casa tristes segundo Deus. Quem tem coragem para encarar uma missão dessa? Poucos. E pessoas que não estão preocupadas em serem convidadas de novo. Fala, não, a minha oportunidade é essa, eu vou dizer a verdade em Cristo. Exatamente. O sofista não está preocupado com a questão de... Qual é a verdade disso aqui? Interessa que ganha do debate. Ganhou o debate? Ah, pronto. Eleições. Ali está recheado de sofistas. Eles são demagogos. Quantas promessas eles fazem? Eles fazem a promessa que precisar fazer. Ah, não vai cumprir? Depois quando chegar lá, ele fala, não, porque a gestão anterior deixou uma bagunça, aí não dá pra gente fazer. Sabia que ele nunca ia cumprir aquela promessa, mas ele fez. Igual que uma pessoa chega pra mulher que tá grávida e fala, você tá grávida de uma menina, mas você duvida é menina. É menino, velho. Isso aí devia tomar um tapa na orelha, né? Uma pessoa falar uma coisa dessa, né? É uma coisa assim. Então, isso aqui que era o mais importante que eu queria falar. Aí ele fala, requisitos do hermeneuta. Isso aqui a gente já desenvolveu. Crer na palavra de Deus, o mínimo, né? Ah, mas existe alguém que pratica hermenêutica e não crê? As academias estão lotadas de pessoas assim. Porque uma pessoa que começa a fatiar a Bíblia e recortar e tirar um monte de coisa que ele julga ser mitológico, ele não crê na Bíblia. Ele não crê no sobrenatural. Ele não crê em Deus. Então ele simplesmente se coloca como alguém que encara a Bíblia como um gibi, como livro da Turma da Mônica, sei lá. Mesmo livro de fábulas. Conhecer o autor primário é um relacionamento que nós temos que ter com Deus, e isso vai proporcionar a nós a mesma fé, a mesma pegada, o mesmo enfoque que os autores tiveram. Aí você vai entender o mundo deles. Ter experiência com a palavra, vivê-la, né? Então, experienciar, trazê-la para a sua vida. Ter amor à palavra de Deus, é o mínimo, né? Ter afinidade com o Espírito Santo, aí entra a questão que eu já expliquei aqui, inspiração e iluminação. Então, inspirados foram os autores que ele usou para escrever. Iluminados somos nós, quando o Espírito Santo proporciona a nós, temos a mesma vivência do autor. A mesma vivência de Mateus, quando descreveu Cristo. Foi em Mateus que apareceu andando sobre as águas? Desculpe se eu estiver equivocado com o livro, hein? Mas quando descreveu
o susto dos apóstolos, Cristo andando sobre as águas. Foi João, verdade. Então, entrar na mesmo mundo, vivenciar a mesma experiência, né? Ter esta empatia de entrar na ótica do autor, né? E vivenciar aquela mesma situação, o mesmo medo e depois a mesma sensação de espanto, né? Perplexidade ante a glória de Cristo. A gente condena, mas e se a gente estivesse no lugar dele? Exatamente. Aí, se você se colocasse no lugar dele, você evitaria falar algumas bobagens. Como, por exemplo, alguns que pregam dizem que Jonas era um covarde. Ah, é covarde? Então pega agora a tua Bíblia, vai lá para Afeganistão, né, em Cabul, olha o nome da cidade, Cabul. Vai pregar lá o evangelho. Assim como muitos condenam. O cara é fácil falar dos outros, é fácil você falar de Jonas e acusado, chamado de covarde. Não, e assim como muitos acusam Pedro, que ele começou a afundar, mas foi o único que teve coragem de ir, né? Foi o único que teve essa experiência, teve coragem de colocar os pés sobre a água e caminhar. De Tomé, de não crer. De não crer. Ah, Tomé, né? Tomé é incrédulo. Agora eu queria ver você, depois de ver toda a tragédia da crucificação, e alguém chegar para você, Jesus ressuscitou. Esperou ele não tá aqui para vir, né? Exatamente. Então, os maiores pregadores, né? Exatamente. Na Índia, né? Quando ele dá aquela declaração, meu Senhor e meu Deus, a partir dali a vida dele foi outra. Província de Goa. Então o evangelho foi levado para a Índia, e quando os portugueses chegaram, já tinha uma tradição cristã ali. E era a tradição, conforme Eusébio de Cesareia afirma, né, que Tomé que levou o evangelho para lá. Depois daquilo que ele queria, me diz, ele enfrentou desafios. Agora, chegou para nós o texto dele? Não chegou. Aquele evangelho de Tomé é uma bobagem, aquilo é um livro gnóstico. Não tem nada a ver com Tomé da Bíblia. Ter afinidade do Espírito Santo e ter bom senso. Ó. Esse bom senso aqui que é interessante. Ó. O vocábulo senso em filosofia significa faculdade de discernir entre o verdadeiro e o falso. Em síntese, está em foco o uso da razão, a fim de compreender os mistérios contidos nas Sagradas Escrituras, que é o objetivo do hermeneuta. Sendo assim, o hermeneuta deve possuir poder de fazer vivas concepções e imaginações para captar os quadros vivos das cenas bíblicas. Muitas pessoas interpretam a Bíblia de forma errônea por falta de bom senso. A falta do bom senso tem feito com que muitos intérpretes da Bíblia vejam Deus como se fosse um tirano despótico. Quando não usamos o bom senso, somos propensos a pender para o radicalismo, tá certo? Ou para o laxismo, ele coloca aqui. Muito bem, então o bom senso é equilíbrio, né? Sem o bom senso, suas leituras são extremadas. Então você tem alguns grupos que se tornaram extremistas e eles alegam que tiveram uma revelação sobre algum determinado trecho da Bíblia. Você tem, por exemplo, os marcionistas, né? Marcion, que ele se dizia o Espírito Santo. Ele não dizia que ele tem o Espírito Santo, ele dizia que ele é o Espírito Santo, que o Espírito Santo tomou ele. Qual foi isso? Foi Marcion que disse isso, Marcion. Sim. Que ele surgiu os marcionitas e tal. E ele dizia que ele é o Espírito Santo, ele é o Paráclito, tá certo? E ele pregava um tipo de crença ascética, né? Eles não se casavam. Eu talvez esteja descrevendo, talvez esteja falando com algumas descrições, mas eu acredito que ele dava essa declaração de que ele é o Espírito Santo, e eles não se casavam, e tinha também uma interpretação dele muito exacerbada com relação ao adultério. Quando alguém cometia um adultério, para ele não havia perdão, não havia reconstituição da salvação da pessoa. Uma vez que adulterou, está condenado para sempre. Eu acredito que hoje até tem uma denominação que caminha mais ou menos nesse extremismo aí. Quando a pessoa comete pecado de adultério, não há nenhum processo para tentar com que ela passe por uma disciplina, ela obtenha perdão e ela reconstitua a sua carreira cristã. É quase uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso, cometeu, já era, está fora da toda possibilidade de salvação. Então, esse tipo de postura decorre do quê? Um extremismo, né? Uma vez que você faz uma leitura sem bom senso. Então, não tem um equilíbrio. O Eusébio de Cesareia tem um que ele... Qual é o nome daqueles diáconos que ele critica? Não é que ele critica. Que o Senhor Jesus fala, né? De um dos diáconos que ele estava fazendo seguir a doutrina de Jezabel. Ah, sim, lá na carta de Tiatira. Isso, ele fala que tinha um dos diáconos que falou assim, está fazendo com que o meu povo siga a doutrina de Jezabel. O Eusébio de Cesareia, no livro, ele fala que esse homem ele tinha uma mulher muito bonita. Os Nicolaitas. Isso, Nicolaitas, sim. Ele tinha uma mulher muito bonita. Sim. E essa mulher muito bonita fazia com que ele tinha muito ciúme.
E aí os apóstolos, se eu não me engano, Pedro, o repreendeu. Não seja tão ciumento com a sua mulher e tal. Certo. Aí ele se sentiu tão ofendido com aquela situação que ele falou, não quero mais saber dela. Ele deu a mulher dele para os outros, pode ficar com ela quem vocês quiserem. Que loucura. E o Eusébio de Cesareia disse que ele nunca mais casou com mulher nenhuma. Ou seja, de certa forma, ele influenciou os outros cristãos a pecarem. Também viram esse ato, né? E tomaram como referência, né? Ele falou, pode ficar com ela. E aí começou a ter essa doutrina do homem ficar com várias mulheres. Ou melhor, quase um culto animalar mesmo. Sim. Parecendo com coisa de pombagira, sabe? E eram práticas do local. Então havia, por exemplo, algumas práticas, né, desses cultos malucos aí da antiguidade, onde a mulher tinha que prestar um dia na vida dela de serviço no templo a Afrodite, por exemplo, onde ela ficava disponível para quem quisesse ter sexo com ela. Era um culto que ela prestava. Então tinha na Grécia esse hábito, tinha na Babilônia, então tinha a mulher ficava disponível lá. As hieródulas, né? Tinha as hieródulas que ficavam sempre no templo e tinha outras que prestavam serviço uma vez na vida. Desculpa, não é sacerdotisa, tinha sacerdotisas, né? Tinha mesmo, a Zerá, esses cultos. Então, quer dizer, acaba inserindo na igreja uma prática semelhante. O cara, às vezes, tornou um ponto de conexão com esse tipo de prática aí. É onde vem aquela repreensão dura sobre os nicolaítas. Né? O Eusébio de Cesareia destaca que depois ele não teve mais mulher nenhuma. Ele se manteve, sim. Não vou dizer casto, porque né, já tinha uma mulher, mas ele manteve-se quase... Mas foi um extremismo da parte dele, né? Exatamente. Diante de uma repreensão... Ele foi um homem que, você lê no texto, você vê que, na verdade, ele se sentiu chateado. Sim, sim. Nossa, eu não acredito que estava acusando disso. Agora eu também não vou mulher nenhuma, mas é mais feia também. A história tem alguns exemplos de extremismo. Eu não vou me lembrar agora, mas teve um que eu acho que é citado por Eusébio também, que ele fazendo aquela leitura, né, que se o teu olho te escandaliza, eu não vou ler o nome. E o que escandalizava ele era o seu órgão sexual e ele decepou. Ele decepou o seu órgão sexual. Virou eunuco. Ele virou eunuco, exatamente. Fez de si mesmo eunuco. E ele se baseava também naquela palavra, que há eunucos que nasceram assim e há outros que são assim pelo reino de Deus. Ele fala, sou eu. Ele foi e decepou o seu órgão sexual e continuou servindo então como eunuco. Fez de si mesmo eunuco. E são visões extremadas. São extremismos que levam aí a prejuízos. Toda visão extremista leva a uma situação na qual aquilo se torna tão insuportável que você destrói a fé das pessoas. Você fala, não, a fé é impraticável. Não é que a fé é impraticável, é que essa leitura é extremista, né? Essa leitura é absurda. Ter discernimento, tá óbvio com aquilo que a gente tem ensinado aqui. Sentir temor de Deus. Então o temor do Senhor é o que? É o princípio de toda a sabedoria. Uma vez que você parte do temor de Deus, você consegue chegar a um entendimento claro, um entendimento correto. O que não se deve fazer é interpretar a Bíblia. Não devemos pensar pela cabeça dos outros. Você precisa chegar a essa conclusão pelo seu estudo. Aí você pega, antes de você ler a Bíblia e você analisar, você vai comprando um monte de comentário e vai lendo. Cada comentário daquele é a cabeça de alguém. Então esse é o perigo dos comentários. Cada comentário daquele é uma equipe com determinada doutrina. Pode ser que venham a convergir com aquilo que você também crê, mas pode ser que não. E aí você engole aquilo antes de você fazer a sua análise, sendo que você tem a Bíblia Sagrada disponível hoje. Não devemos confiar exclusivamente em nós mesmos, então duvidar também dos conceitos que você constrói e analisar a partir das ferramentas, né? Então ver um dicionário, ver um léxico, né? E analisar um texto com outro, tem a chave bíblica, aquilo ali é maravilhoso, porque deixa em ênfase aquela máxima, a Bíblia é intérprete de si mesma. Então você lê uma passagem do Antigo, compara com o Novo. Você tem que ler o Antigo Testamento pelos óculos do Novo, porque o Novo cumpre o Antigo. Então quando você faz essa análise, se você faz isso bem feito, você constrói um entendimento correto, sólido. Né? Você sai fora de interpretações equivocadas. Não devemos ter preconceitos. Então, pré-conceito, né? Um conceito pré-definido, aí você vai ler a Bíblia tentando justificar aquele conceito. Você tem que ler a Bíblia de uma forma aberta, permitindo que ela molde você, porque em algum momento ela vai te confrontar com um entendimento incorreto que você tinha. E aí quando você está lendo ela de uma forma aberta, você tem a chance dela corrigir. Agora quando você vai com preconceito, não, esse conceito já está formado. Então eu só quero encontrar nele a justificativa. O cara cresceu no meio de uma família unicista. Não, só existe uma pessoa, né? E essa pessoa é Jesus, como diz Voz da Verdade. Então Jesus, ele é Deus,
Jesus é Pai, Jesus é Jesus também, e Jesus também é o Espírito Santo. Todos eles são Jesus. E aí quando você vai com esse preconceito, você vai pegar todas as passagens onde a Trindade está elucidada, está clara, e você tenta manejar ela para se adaptar ao seu pré-conceito. Ou seja, a partir de uma leitura pré-concebida. Tá ok? Pode falar. Essa questão também tem aquela igreja Tabernáculo da Fé, né? Tabernáculo da Fé, já ouvi falar. Ela Tabernáculo da Fé. É de Goiás, não sei. Eu sei que eles têm essa questão unicista também. Tem essa... Sim, também coloca essa questão. É que parece um pouco a igreja... a estrutura se lembra muito a igreja Congregação Cristã. E ele tem uma foto assim de Jesus, né? Sim. Tipo Eva Neto, sabe que tem uma foto? Certo. Tem uma foto também lá. É bem... essa imagem de Jesus, onde é que eles conseguiram, né? Loiro, bem loiro. Assim. Meu Deus do céu. Jesus, e tem essa questão de Deus único. Lá na Palestina, um Jesus loiro, parecendo um surfista. Da onde eles tiraram isso? Parece um nórdico, parece um sueco. Senhor. Só Deus tem misericórdia. Material, dicionário, que eu já falei para vocês. Já deixei claro isso aqui do dicionário. E o problema do dicionário da língua portuguesa. O dicionário da língua portuguesa não tem compromisso com o texto na origem grega. Ele tem compromisso com a sociedade para a qual ele está se voltando. Então, sociedade portuguesa aqui do Brasil. Então, o dicionário Almeida, Orhaus, né? Ele vai falar, como esse termo é compreendido hoje, nessa cultura. Ele vai passar todas as variantes, né, todas as variáveis das compreensões daquela palavra, né, na nossa cultura. Mas ele não está comprometido com aquela palavra na sua origem. Para você fazer esse movimento, para você ir na origem, é o léxico. Léxico grego, Novo Testamento. O léxico hebraico e aramaico, Antigo Testamento. Tá? Concordância é perfeito. Leitura bíblica com uma concordância do lado, com um caderno e uma caneta, é a sua ferramenta de estudo. Porque você vai, texto, a chave diz lá, também leia esse. Pronto, você leu isso aqui, leu aqueles, você consegue construir uma ideia, um entendimento correto acerca disso. Léxico, para ver as palavras, né? É você, só por último, um comentário para comparar. Você já construiu um conceito aqui, aí você compara. Mas por que fulano está dizendo isso? Por que Ciclano está dizendo isso? Que ele está dizendo isso porque ele é calvinista. Então ele quer fazer uma leitura proporcionando, né? Valorizando a sua visão supralapsariana. Não, o outro é arminiano, então ele entende bem essa questão do livre-arbítrio. Por aí vai. Então você consegue, através disso... Às vezes, se você não tiver estrutura, vira dá um nó. Se você não tiver estrutura... Por isso que você tem que começar de uma forma organizada, e vamos falar aqui de uma forma óbvia, mas começar pelo começo. Começar pelo começo é a primeira coisa, você crê. Você crê em Deus, você crê em Cristo para a salvação, você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, resolva isso primeiro. Então, uma vez que você tem, pronto, Bíblia, simples, uma Bíblia simples, começa a leitura, oração, Bíblia. Pronto, você começou a leitura, chaves bíblicas, né? Esse texto relaciona com aquele, com outro. Anota, dificuldades, palavras, língua portuguesa, né? Eu quero saber um pouco mais, léxico. E aí você vai construir um entendimento. Só por último, comentário. Porque o comentário vai ser o entendimento da cabeça do outro. Aí você vai usar só para comparar, o seu com o dele, tá? Materiais de anotações, arquivo de anotações. Isso aqui é tranquilo. Então, se você quer trabalhar bem, você precisa fazer o caminho. Se você não fizer, você vai fazer. Mas vai fazer de uma forma displicente, de uma forma relaxada, tá? Vulnerável a cometer diversos erros. Visão panorâmica e estrutural da Bíblia. Para a gente encerrar aqui, o tempo já está avançado. Vamos lá. Vocês podem me dar mais 10 minutinhos ou atrapalha? Pode? Então, um pouquinho mais. Visão panorâmica e estrutural da Bíblia. A Bíblia contém cerca de 3.566.480 letras. Olha só, em questão estrutural. 733.692 palavras, 31.173 versículos, 1.189 capítulos e 66 livros. Ele está falando aqui da Bíblia na língua portuguesa. Porque o hebraico, a construção de palavras dele é totalmente diferente da nossa. É totalmente diferente. Então, o hebraico, as letras são diferentes, né, o número de letras e tal. O grego também é diferente, então isso aqui vale para a língua portuguesa. No hebraico a conversa é outra. Principais divisões. As duas principais divisões da Bíblia são o Antigo e Novo Testamento.
tá ok? Sendo o Antigo Testamento é 3 vezes mais volumoso que o Novo. O meio exato da Bíblia é o versículo 8 de Salmo 118. A palavra Senhor ocorre 8.000 vezes. E aí tem a questão da palavra Senhor, como ela está na apostila de vocês aí, ó, a primeira maiúscula e as outras minúsculas. Isso. Já ouviram a respeito disso aqui? Tem momentos em que ela aparece toda maiúscula, já viram? Tem algumas Bíblias que tem. Aí, eu acho que a versão corrigida, atualizada, eu acho que ainda mantém. Mas quando ela aparece toda maiúscula, é uma ferramenta para dizer que atrás daquela palavra Senhor está o tetragrama. Está o YHWH. Quando ela aparece a primeira maiúscula e as outras minúsculas, é o Adonai. Então, Adonai é assim, o tetragrama é toda maiúscula. Toda maiúscula, e quando é Elohim, é só no Gênesis. Só o Gênesis que declara o Elohim, né? Só ele usa essa linguagem do Elohim. Inclusive ele incentivou até aquela interpretação, né? Dessas escolas diferentes, 4 escolas. Isso que é interessante, são escolas que tiveram essa popularização. Não, é uma escola que construiu essa ideia, Eles entendem que estas palavras sugerem escolas diferentes de entendimento acerca de Deus, tá? Então as escolas são a javista, eloísta, sacerdotal e deuteronômica. Essas são as escolas. Mas eles tentam dizer que foram várias pessoas que escreveram Pentateuco? Pessoas até se dizer, não, foram diversas pessoas. Na verdade, eles foram assim, foram grupos, tá? Então, por exemplo, a deuteronomista, ele disse, era um grupo de redatores ligados a Josias. Então eles queriam... é verdade. Esse grupo de redatores. Eu acho que a única que eles dizem que de fato pode ter sido uma autoria pessoal é a javista, que eles dizem que é a mais antiga. Ou a manifestação do Deus Yahvé, diz que você pode mergulhar na história antiga sobre Yahvé, o Êxodo, exatamente. Então, talvez, conforme a cabeça deles, né, só a javista tenha saído da caneta de Moisés. A eloísta, eles dizem que já foi... construção dos levitas, sacerdotes, né, que construíram essa tradição e depois elas se conectaram com a javista. Javista e eloísta se conectaram depois, mas na verdade foi, de modo geral, os levitas. Eu li um pouco disso, só que eu me esqueci, na verdade. Aquela Bíblia de Jerusalém, ela explica um pouco sobre isso. Explica, né? Tem uma boa explicação sobre isso aí. A primeira parte ela vai explicando. E a sacerdotal diz que foi a última, que aí já foi trabalho de Esdras. Que aí vai pegar, ele vai costurar as tradições que ele recebeu, né, e vai complementar. Então ele vai solidificar aquilo como um livro, para dar aquela cara de livro, né? Então a sacerdotal vai chegar costurando essas tradições diferentes aí. Mas dizem que foram pelo menos 4 escolas que produziram os textos do Antigo Testamento. Por quê, né? Por que ele chega a essa conclusão, né? Porque quando eles começam a ver qualquer tipo de menção, ou de linguagem, ou de uso diferente de termos para Deus, eles já tiram disso conclusão de que, na verdade, ali há uma costura de tradições diferenciadas. Então, a partir daí, eles já tiram as conclusões. Divisão, composição, já li. Divisão em capítulos. Os livros da Bíblia são divididos em 1.189 capítulos, sendo 929 no Antigo e 260 no Novo. O maior capítulo é o Salmo 119. Tá certo? E o menor é o Salmo 117. A divisão da Bíblia em capítulos foi feita por volta de 1250 pelo abade dominicano Hugo de Sancher ou Hugo de Sancaro. Então aqui, 1250, você vê já o trabalho que eles tinham para fazer algum tipo de facilitação para o estudo. Então os caras já estavam se empenhando nessa... Ainda era escrita, né? Ainda era manuscrita. Ainda não tinha chegado a revolução da imprensa. Ainda, eles já queriam tornar ela um livro de estudo. Então, para isso, viabilizaram a divisão por meio de capítulos. Mas a divisão em capítulos, e isso é interessante quando a gente olha aqui e analisa, e é bom a gente comunicar isso, onde quer que a gente ensine, a divisão em capítulos é artificial. Ela é uma estrutura artificial colocada sobre um texto sagrado, um texto canônico. Canônico é o texto, tá ok? Então, canônico é o texto. A divisão em capítulo é simplesmente uma reestruturação artificial para a facilitação do estudo. Então, quando ele fizer essa divisão, certamente ele vai cometer um equívoco, ele vai cometer um erro. Ele vai dividir um capítulo que, na verdade, devia estar unido. Ele vai fracionar um capítulo que devia ser um bloco. Então, este é o cuidado que devemos ter quando olhamos para essa questão de capítulos. O capítulo 26 dos Atos dos Apóstolos é o mais recomendado para ser lido. Não sei porque ele recomenda isso aí. Curiosidade,
o capítulo 37 de Isaías é idêntico ao capítulo 19 de Reis. E aí você tem uma coisa que é curiosa, para alguns ela é até polêmico, está lá em Reis, e o capítulo que está presente no livro do próprio profeta, isso decorre do fato das narrativas estarem muito aproximadas em relação ao convívio, à realidade na qual elas foram compostas por Esdras depois. Então o que ele pega? As tradições. Então quando ele pega essas tradições, o livro de Isaías também foi fonte. Você vai ler o livro de Isaías e vai organizar, aquilo ali vai se guiar por meio deles para organizar a estrutura daqueles livros. Então eles estavam presentes e estavam espalhados, e vão ser organizados depois, quando Esdras vai reestruturar. Inclusive por isso que você tem 1º e 2º Crônicas. O 1º e 2º Crônicas, ele vai fazer a leitura dos livros históricos e vai dar um parecer. Fala, a narrativa agora sintetizada, por isso que Crônicas inclusive pega toda aquela genealogia. Qual é a preocupação da genealogia com eles? Retorno do cativeiro, quem pertence à família de quem? Ele está reorganizando um povo. Então por isso que ele tem aquela genealogia absurda, né, e depois vai sintetizando tudo aquilo que ele entendeu que está em ordem do conteúdo que chegou até ele. Então o conteúdo ele não inventou aquilo chegou até ele, só que ele tem que organizar. E aí, quando ele organiza, certamente ele pega Isaías como um referencial. O Isaías é o profeta da corte, o que ele diz? E é onde esses capítulos aí bateram. A menor edição que se conhece da Bíblia foi feita na Universidade de Oxford em 1875 e tem um comprimento de 2 polegadas. Interessante, né? Eles se empenharam em fazer isso. Para ler a Bíblia toda em um ano, basta ler 5 capítulos aos domingos e 3 nos demais dias da semana. Também isso aqui, ele deu aqui uma deixa, né? Para você sair da preguiça e você implementar esse projeto. Fazer essa leitura, pelo menos você... Uma coisa eu já fiz a leitura uma vez da Bíblia inteira, junto com a minha esposa, apostando quem lia primeiro. Não é uma coisa muito saudável, mas alguma coisa a gente obteve, porque pelo menos eu guardei a ordem dos livros. Então eu memorizei legal a ordem dos livros. Mas não muito mais do que isso, porque eu li correndo. Então o negócio é você vai lendo ao longo da vida. Vai além da Bíblia, né? Sempre acrescente uma leitura. Não vá dormir sem ler pelo menos um versículo. Então você pelo menos dá um passo, nem que seja um pequeno. Você deu um passo. Você deu alguma coisa a mais. Veja só. Faça um devocional, né? Faça uma leitura, uma oração. E aí você inicia bem o seu dia. Divisão em versículo. A Bíblia possui 31.173 versículos, sendo 23.214 no Antigo e 7.959 no Novo Testamento. O maior versículo da Bíblia se encontra em Esther 8:9 e o menor em Êxodo 20:13. Esses dados são alterados tanto em outras versões quanto em outros idiomas. Inclusive um pastor, quando eu falei isso aqui, ele ficou bravo porque disse que na verdade o menor é Jesus chorou. Jesus chorou. Só que aí o problema ele está lendo em português. O Jesus chorou em grego é maior do que o versículo que está aqui em Êxodo em hebraico. Então essa é a questão. Então aqui você está vendo o versículo em hebraico é menor do que o versículo a Jesus chorou em grego. Aqui por isso que ele chegou à conclusão de que Êxodo 20:13 é o menor. Tá? Então é só uma curiosidade. A divisão da Bíblia em versículos foi feita em 2 etapas, a saber, o Antigo Testamento pelo Rabi Natan e o Novo Testamento o Rabi Natan em 1445, fez a divisão em versículo, tá? E o Novo Testamento em 1551, aqui, já na época da a imprensa, né? A imprensa de Gutenberg. Acho que é 55 que vai vir a imprensa. 55, então próximo da época da imprensa. Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens, um impressor de Paris. Stevens publicou a primeira Bíblia, dividida em capítulos e versículos, em 1555, sendo esta a Vulgata Latina. Então, com a invenção da imprensa, veio também essa Bíblia impressa, já veio em versículos. Veio subdividida em capítulos, já havia sido dividida, Hugo São Caro, e agora em versículos por Robert Stevens, ou Stevens, tá? A primeira Bíblia impressa. O primeiro livro impresso foi a Bíblia. A Vulgata Latina aqui, ela já existia, ele só imprimiu, é isso? Só imprimiu, exatamente. Já existia Jerônimo que nos deu a Vulgata. Jerônimo 300 e pouco da era cristã, mais ou menos. Inclusive Jerônimo, foi interessante você citar ele. Jerônimo, para construir a Vulgata Latina, ele realizou um trabalho que sequer ele foi muito louvado por esse trabalho. Na época, a Septuaginta, que é a Bíblia em grego, né, o Antigo Testamento em grego, essa que era valorizada pela igreja. E os judeus, eles que tinham
usado primeiro, né, veio deles a Septuaginta, eles começaram a... Então os judeus não usavam mais tanto a Septuaginta, usavam os textos massoréticos, o Antigo Testamento em grego, traduzido para o grego, 139 a.C. Massoréticos já tinham, já na época do... Não, perdão, massorético não, o texto anterior aos massoréticos. Massorético vai vir no ano 1000, exatamente, no ano 1000 só. Mas os judeus começaram a desprezar a Septuaginta, começaram a usar versões em hebraico. E o que acontece? O Jerônimo, quando ele empreende a tarefa de tradução para o latim, já tinha a Vetus Latina, só que era uma versão assim, tinha alguns problemas, e ele quer uma versão melhor. Ele quer uma versão com mais capricho, né, com mais afinco. Aí ele vai para a Palestina, ele contrata professor judeu, né, para ensinar o hebraico para ele. Ele aprende o hebraico, ele lê os textos em hebraico e ele faz uma comparação do hebraico, do grego, da Septuaginta, para obter a latina, para obter a Vulgata Latina, tá certo? Agora os cristãos da época nem gostavam muito dessa questão de misturar, de fazer essa leitura do hebraico. Eles estavam desprezando essa separação, né, dos judeus e dos cristãos, e estavam desprezando os textos hebraicos, se preocupavam só com a Septuaginta, e os judeus abandonaram a Septuaginta. Foi Jerônimo que passou além dessas questões e fez a leitura das duas. Então a versão latina de Jerônimo, de fato, é uma preciosidade, é algo extraordinário. Ele se preocupou em obter o conhecimento das duas fontes para compará-las e obter a latina, a versão latina, tá certo? E os cristãos nem agradeceram muito ele por isso, por ler a versão em hebraico. O negócio deles mais era com a Septuaginta. A classificação você tem, claro, essa classificação é a partir da Septuaginta, da Bíblia que foi traduzida para nós. Antigo Testamento, lei, Pentateuco, que vai ser o mesmo na Torá, né, na Bíblia hebraica, históricos, poesia e profecia. É a divisão que a gente faz. Aí, claro, a Tanakh, né, que é na verdade um acróstico de Torá, Nebirim e Ketubim, a Bíblia hebraica, ela vai reorganizar isso aqui. Para começar, você tem Tanakh com 22 livros do Antigo Testamento e outras com 24. Porque eles pegam 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, eles juntam livro do Reis, livro de Samuel, livro das Crônicas. Ele pega os 12 profetas menores, um livro só, profetas menores, e os outros que são divididos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, né, e Daniel, eles são divididos. Daniel na Tanakh não é profeta. Ele é colocado no livro dos escritos, porque Daniel é posterior, tá? E Daniel não exerceu o ministério profético, segundo eles. Daniel era conselheiro do rei, ele teve revelações de Deus, tá? Então a gente encara Daniel como profeta. Messiânico. Daniel a gente vê nele profecias, messiânico inclusive. Isaías é o profeta messiânico de fato, mas a gente vê em Daniel muitas profecias messiânicas. E eles jogam Daniel lá para os escritos, que é a terceira categoria de escrito de textos sagrados deles. Você tem de fato uma questão assim, Torá é a coluna, tá? É o sacrossanto texto deles, tá? Torá. Nebirim, profetas anteriores e posteriores, né? Então você tem nesse texto uma sagracidade, mas não tanto quanto a Torá. É sagrado, mas não tanto quanto a Torá. A Torá é mais sagrada. Tem esse nível. A Torá é extremamente sagrada. O Nebirim é sagrado, mas não tanto quanto a Torá. Ketubim, que é a última seção, também é um texto sagrado, mas assim, não é um texto tão referencial para a vida. Inclusive, uma conclusão que eu chego, ninguém é obrigado a concordar, mas eu tiro essa conclusão. Daniel, ele nos revela muito acerca de Cristo, inclusive acerca do sacrifício de Cristo, da morte sacrificial de Cristo. Daniel nos dá essa visão muito clara acerca disso. E como é que os judeus, tendo esses livros, eles não chegaram a essa conclusão? Ao meu ver, tá? Ao meu ver, é uma conclusão que eu tiro, isso aqui é particular minha, ninguém é obrigado a segui-la. Mas ao meu ver, até essa disposição, como eles lidam com os livros, esse nível onde Torá é extremamente sagrada, Nebirim nem tanto, e Ketubim é um pouco menos ainda, ao meu ver, quando eles pegam Daniel, tiram dos profetas e colocam em Ketubim, lá nessa última sessão, ao meu ver, eles não olhavam para Daniel, para o texto de Daniel, para as revelações de Daniel, de uma forma tão empenhada. Eles não viam toda essa sagracidade. Eles não viam toda essa autoridade. Tá certo? Inclusive, dentro de Ketubim, você tem o Megiló. Megiló é uma subdivisão dentro deles, que é os livros lidos nas festas. Aí você tem Esté,
né? Você tem cânticos, né? Os cantares. Então são livros assim, quase como, vamos colocar aqui, tá errado, tá? Mas é só exemplificando, uma questão folclórica. Então é lido aqui, esses textos, é da tradição, é cultural. É uma coisa muito cultural e não tanto espiritual. Enquanto que Torá é lido e obedecido. Inclusive, tem aquele conceito, construir um muro em torno da Torá. Para quê? Para não quebrar nenhum preceito dela. Os 600 e tantos preceitos, 613 preceitos, tá? Então a Torá era uma coisa extremamente autoritária. Enquanto Ketubim e Daniel dentro do Ketubim, interpretativo. Te lia, né? Disse isso, foi importante, mas pelo não mucho, né? Eu acredito que eles perderam muito entendimento acerca do ministério de Cristo por encarar dessa maneira, né? Pelo menos a maneira como eu entendo que eles encaram, uma vez que eles passam essa gradação, tendo Torá como principal. Inclusive eu vi uma exemplificação onde é colocado: Torá é santo dos santos, Nebirim é o lugar santo e Ketubim é pátio. Eles colocam esta exemplificação, né, essa metáfora sobre a colocação dos livros e o seu nível de sacralidade. E acrescenta-se a isso que a tradição oral às vezes é mais respeitada que a tradição escrita. A tradição oral às vezes é mais respeitada que a tradição escrita. Então quer dizer, a revelação estava lá, só que como é que você encara ela? Então a partir dessas subdivisões a gente vê, né, a maneira como lidavam com isso. Novo Testamento, livros biográficos, ele chama aqui de biográficos, mas eu já expliquei isso em Introdução ao Novo. Os evangelhos não são biografias. Eles têm uma característica biográfica. Eles também falam de biografia, mas tem biografia, tem narrativa, né? Tem profecias. Então tem alguns elementos literários que compõem. O melhor título para eles são evangelions mesmo, são evangelhos, boas novas. Então, boas novas, ele não vai falar inteira a vida de Jesus e nenhum outro personagem. Ele vai dar alguns pontos principais, relevantes, falar acerca de eventos históricos, falar acerca de ensinamentos e falar acerca de profecias. Compõe o evangelho, tá? Histórico é o Atos dos Apóstolos, doutrinários são as cartas, tá? Cartas pastorais, né? E cartas a igrejas e cartas a pessoas, né? E epístolas universais, aquelas que não estão endereçadas a uma igreja específica, mas que circularam, né? Entre várias igrejas. Profecia do Novo Testamento, Apocalipse, profecia livro especificamente profético, né, do Novo Testamento, mas sendo profecia ao longo de todo o Novo Testamento. Autoria, deixa eu ver aqui. Eu não vou discutir a autoria hoje porque eu quero falar dela de uma forma tranquila, tá? Então eu vou encerrá-la por aqui. E essa discussão acerca da autoria vai ficar para a próxima aula porque ela é muito importante, muito interessante. E eu quero falar dela de uma forma bem tranquila, de uma forma bem específica. Deixa eu fazer a leitura para vocês de um conteúdo aqui para acrescentar do Antônio Gilberto. Aqui o Bíblia através dos séculos. Veja só, vocábulo Bíblia. Esse vocábulo não se acha no texto das Sagradas Escrituras, consta apenas na capa. Donde, pois, nos vem? Vem do grego, a língua original do Novo Testamento. É derivado do nome que os gregos davam à folha de papiro preparada para a escrita. Biblos, tá? Um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado biblion, tá? O grego, né? Esse S no final da palavra grega não é o plural. O plural no grego é o N. O que para nós é o N, para ele é o plural, tá ok? Vários destes eram uma Bíblia. Portanto, literalmente, a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. Coleção de livros pequenos. Com a invenção do papel, desapareceram os rolos. A palavra Bíblios deu origem a livro, como se vê em biblioteca, bibliografia, bibliófilo, etc. É consenso geral entre os doutores no assunto que o nome Bíblia foi primeiramente aplicado às Sagradas Escrituras por João Crisóstomo. Crisóstomo significa boca de ouro, porque ele era o discurso dele era extraordinário, viu? Patriarca de Constantinopla, século IV da era cristã. E porque as escrituras formam uma unidade perfeita, a palavra Bíblia, sendo um plural, como acabamos de ver, passou a significar um significado de o livro. Isto é, o livro dos livros, o livro por excelência, como o livro divino. A definição canônica da Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Os nomes mais comuns que a Bíblia dá a si mesma, isto é, os nomes
Seus nomes canônicos são Escritura, Mateus 21:42, Sagrada Escritura, Romanos 1:2, Livro do Senhor, Isaías 34:16, a Palavra de Deus, Marcos 7:13, os Oráculos de Deus, Romanos 3:2, né, para fechar. A Bíblia divide-se em duas partes principais, Antigo e Novo, tendo ao todo 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo, 66 ao total. Foram escritos num período de 16 séculos, 1600 anos, tá? 16 séculos. E tiveram cerca de 40 escritores. Aqui está um dos milagres da Bíblia. Esses escritores pertenceram às mais variadas profissões e atividades, viveram e escreveram em países e regiões e continentes distantes um dos outros, em épocas e condições diversas. Entretanto, seus escritos formam uma harmonia perfeita. Isto prova que um só os dirigia, no registro da revelação divina. Deus tem muitos autores, tem muitos escritores, mas um autor, né? Muitos escritores, mas um só autor, que é Deus. Muito bom. Então encerro por aqui, tá? Encerro por aqui e a gente vai dar continuidade aí na aula que vem. Na aula que vem a gente vai falar sobre essa questão relacionada à forma de inspiração para a construção do texto, como cada escola analisa esta inspiração sobre os autores.